Oi pessoal, tudo bem? Nessa palestra aqui eu vou falar um pouco de Swift, focando mais no lado funcional da linguagem nova que a Apple lançou recentemente. Ah, Meu nome é Rodrigo, sou desenvolvedor iOS, sou graduando em Ciência da Computação, sou sócio na empresa FlyHigh. Já temos alguns produtos disponíveis no mercado. Caso vocês tenham baixado algum ou tenham alguma crítica para fazer, sempre estamos disponíveis para poder conversar a respeito e poder melhorar eles, certo? Mas focando em Swift. Ah, Aqui eu listei algumas características funcionais que são inerentes dessa linguagem. Eu não vou falar de todas aqui, mas certamente eu vou citar a grande parte delas. E vamos começar então com funções de alta ordem, certo? O que é uma função de alta ordem? Uma função de alta ordem, ela tem que pelo menos fazer uma dessas duas assertivas que estão aqui, certo? Ou ela é uma função que recebe uma outra função como argumento, ou ela é uma função que retorna outra função como resultado. Ou ela pode fazer as duas coisas, certo? Ser uma função que recebe uma função como argumento ou ser uma função que retorna como resultado também. Toda a linguagem de programação que tem uma característica funcional, ela tem funções de alta ordem built-in nela, ou seja, pré-definidas, certo? Como map, filter e reduce. E Swift não é diferente. Então nós vamos começar tentando entender o map, certo? Quando vocês estiverem lá no Xcode lá e vocês clicarem em cima do map e vocês forem para a documentação, vocês já vão ver três tipos de assinatura do map, certo? A primeira ali, ela na realidade é um fmap, vem de Haskell, certo? Uma herança, tá até escrito na documentação isso, que na realidade é um funtor que depois pode dar origem a uma mônada, e nós não vamos focar nesse momento aqui sobre isso, certo? Então, nós vamos focar nas duas de baixas ali. As diferenças que tem entre essas duas assinaturas de função é a collection type e sequence type. Então, vamos começar tentando entender como é que funciona a assinatura, porque eu acho que se tu consegue entender a assinatura de uma função, pelo menos quando se trata da parte funcional, já é meio caminho para tu entender o corpo dessa função e poder entender o que esse método faz, certo? Esse collection type e o sequence type, eles nada mais querem dizer do que um tipo que eu vou interagir, sabe? Que eu posso poder interar. Então, tipo, de certa forma, para deixar a função um pouco mais genérica, então vamos tirar ela daqui agora, porque a gente não está interessado nisso, nesse momento. E agora já fica um pouco mais fácil de conseguir ler o que a map faz. A map vai receber um parâmetro C, um source, e o transform, ali vocês estão vendo que o C está entre abre e fecha parênteses e tem uma flecha, certo? Quando tem esse tipo de padrão, então é uma função que eu estou enviando ali como argumento. E como resposta, aquela flecha lá do fim, ela está retornando um tipo T. O T entre colchetes quer dizer que eu estou retornando um array, certo? Mas mesmo assim está muito verboso ainda para conseguir entender o que o map está querendo dizer aqui. Então vamos tirar praticamente tudo aqui e vamos deixar bem simples agora. Então o que é o map? O map vai receber um array do tipo C, ou seja, um array do tipo string, do tipo usuário, e vai receber uma função que recebe um tipo C, um usuário, e vai devolver um tipo T, que pode ser uma string ou alguma outra coisa, e vai devolver um array desse tipo T, ou seja, eu estou transformando o dado, certo? Para quem ainda não entendeu, eu vou tentar deixar mais simples ainda, como a professora do colégio fazia com a gente, que o que está acontecendo é justamente isso aqui. Eu tenho um conjunto do tipo C e um conjunto do tipo T. Digamos que o tipo C seja o tipo usuário, certo? Então x é do tipo usuário. E digamos que T seja o conjunto das strings na linguagem Swift. Então, eu estou aplicando uma função que vai receber um usuário, digamos, e eu vou extrair o nome desse usuário que provavelmente deve ser uma string. Então, eu estou devolvendo um array de strings, certo? E é isso que o map faz. O map transforma um tipo de dado em outro, certo? Mas óbvio que temos outras funções de alta ordem também que são bem default de linguagens funcionais como o reduce e o filter. O reduce por si, ele recebe um array do tipo C, um tipo U, que vai ser tipo um acumulador, e esse acumulador, ou seja, eu vou pegar um array inteiro e vou migrar para um único ponto, certo? Por exemplo, se eu tiver um array de int e quiser somar esse array, o reduce faria isso para mim instantaneamente, certo? Eu passo um valor inicial, que seria esse tipo U, então tipo, eu passo 0 e um array de 1, 2, 3, por exemplo, e eu vou fazer 0 mais 1,
e isso vai me retornar um acumulador, vai dar 1. Depois eu vou fazer 1 mais 2, vai dar 3, e depois 3 mais 3 e vai dar 6, certo? Então isso que o Reduce faz, o Reduce vai comprimir o meu array em algum tipo de operação, certo? E o Filter, como o próprio nome diz, ele está filtrando esse array. Então eu tenho que dar uma função que vai retornar um booleano. Se for verdadeiro, ele vai me devolver um array dessa lógica que eu vou fazer, certo? Então aqui eu deixei também as duas assinaturas que também estão na documentação do Reduce e do Filter. Se quiserem fazer o mesmo jogo que eu fiz e pensando ali só no tipo abstrato de dado e poder chegar no mesmo resultado que eu, por exemplo, certo? Então vamos um pouco para o código e ver como é que eu uso esses operadores, certo? Aqui eu tenho um playground aqui, eu vou abrir ele e vou fazer algum exemplo usando funções de alta ordem com map, filter e reduce, certo? Eu vou fazer então um carrinho de compras que vai ter uma lista de produtos, certo? E minha lista de produtos vai ter nome e preço, certo? Então aqui eu declarei uma struct, certo? Essa struct tem nome e preço, certo? E eu vou declarar o meu carrinho de compras, certo? Aqui está o meu carrinho de compras. Meu carrinho de compras já está instanciado, certo? Tem uma lista de produtos aqui na linha 20, como vocês podem ver. E aqui eu tenho, eu adicionei no meu carrinho dois iPhone 6, custando 649, um Mac Air, um iPad Air 2 e um iMac 5, certo? Então meu usuário foi lá na Apple, lá na Store e comprou todos esses equipamentos. Então, uma das coisas que a gente pode querer fazer no carrinho de compras, a primeira coisa que vem em mente é calcular o total desse carrinho, certo? Então vamos tentar calcular o total, certo? Vai ser uma função total que vai retornar um tipo float, certo? Vou retornar esse resultado, certo? Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar minha lista de produtos e vou aplicar o reduce, porque o reduce eu vou pegar um array inteiro que eu tenho e vou migrar para um único valor no conjunto, certo? Que na realidade vai ser o total, vai ser a soma do preço desses produtos. Se vocês verem aqui, a nomenclatura está um pouco diferente daquela que eu coloquei anteriormente, porque o tipo source, aquele inicial, eu não estou passando aqui. O meu tipo source é o meu próprio array. Arrays, dicionários, structs, eles já têm por default, dentro deles já, essas próprias funções de alta ordem, certo? Então nós vamos utilizá-las aqui. O valor inicial, que eu quero começar com essa soma, vai ser 0, certo? E o meu combine aqui, esse U, vai ser um acumulador. Então esse U vai ser do tipo float, certo? E o meu T vai ser um produto. Vai ser do tipo produto. E o meu retorno no final disso tudo também vai ser um float. E o meu código aqui, eu vou fazer o meu acumulador mais o meu produto. Receber o preço certo. Então aqui eu já consegui calcular o meu total inteiro, certo? Então vamos ver quanto que daria esse carrinho de compras. Certo? 5.745 aqui no cantinho aqui, certo? Que a gente tá vendo. Legal. Então, agora vamos, digamos, é Natal agora, mais ou menos, então, tipo, o lojista tá fazendo um desconto para aumentar as vendas dele. Então, vamos fazer um desconto para cada produto que o usuário comprar, que for acima de 800 dólares, no caso aqui, né? Porque em reais esses produtos custam muito mais caro. Ele vai ter um desconto de 5%. Então, vamos fazer essa função de desconto, certo? Eu vou fazer ela retornar um float, porque eu quero o total do desconto em cima do carrinho inteiro. Então, o que eu quero? Eu vou pegar minha lista de produto de novo, certo? E a primeira coisa que eu quero fazer, eu quero saber quais produtos que tem, que são acima de 200, de 800 reais, certo? Então, para isso eu vou usar o filter. O filter eu vou abrir e fechar chaves aqui. Esse abrir e fechar chaves é uma closure, certo? É uma função anônima, uma função que não tem nome, que tu simplesmente passa e ela vai executar na própria função. Uma outra hora eu posso fazer falar um pouco a respeito disso ou entrar em mais detalhes, certo? Então, tipo, pro filter eu vou passar uma função que receba um produto e vai retornar um booleano, certo? Então aqui eu vou usar também a nomenclatura cifrão zero, que é o C, que é o primeiro elemento porque todos os produtos vão passar por essa função. Então, quando eu estiver pegando esse produto, então é só um shortcut. Então eu vou fazer o preço
maior que 800. Isso vai me dar um array de produtos, certo? Como vocês podem ver aqui, quem é maior de 800 dólares é o MacBook Air e o iMac, certo? Então aqui eu já vou ter dois produtos, mas eu quero pegar o preço deles. Então eu vou usar o map para converter os dados. Eu não quero mais produtos, eu quero o preço, então eu quero float, certo? Então eu vou usar o map. E com o map eu também vou usar o mesmo shortcut aqui. E já vou calcular o desconto, que é de 5%, certo? Certo? E aqui então eu já calculei desconto. Então o que eu tenho aqui agora? Aqui eu tenho um array de float, certo? Mas eu quero somar esse desconto todo. Então para que eu vou usar o reduce e vou só somar, certo? Então o que a gente tem aqui? A gente selecionou todos os produtos que são acima de 800 dólares. Depois a gente pegou o preço de cada um desses produtos e já calculou o desconto em cima deles. E agora a gente somou esses descontos, certo? Aqui o Reduz, como vocês podem ver, eu reduzi bastante a assinatura dele, porque eu só passei o valor inicial e a operação. Essa operação eu posso sempre passar quando o tipo ele consegue entender essa operação. Por exemplo, como eu tenho um array de floats, eu posso usar o mais, porque o float está definido para operação de mais, certo? Se fosse produtos, por exemplo, usar o mais eu não poderia, porque não está definido para essa estrutura, certo? Então agora se a gente pegar o shopping cart aqui e fizer um discount, nós vamos saber quanto de desconto vai ter em cima desse carrinho. E vai ser um desconto de 184 dólares, certo? Legal. Então, tipo, era mais ou menos isso que eu queria passar com funções de alta ordem. O legal de linguagens funcionais é que tu pede para a linguagem, ela vai te dar. Tu não tem que ficar inteirando em cima de fores, em cima de índices, ficar pensando em cima do índice. Tu simplesmente tem aquilo que a linguagem, tu pede para a linguagem, ela vai te dar. Então isso te deixa uma expressividade bem maior para aquilo que tu deseja, certo? Bom, então vamos voltar lá então. Deixa eu ver onde é que eu estava aqui. E vamos continuar falando sobre os tópicos de linguagem funcional, certo? Curry. Curry nada mais é do que uma avaliação parcial de uma função, certo? Então, no Curry eu vou ter uma função que vai ter vários parâmetros e eu vou avaliar esses parâmetros um de cada vez. Ou seja, se eu tiver uma função que tem vários parâmetros, eu passo somente o primeiro e ela vai avaliar esse parâmetro na função e vai me retornar ela, certo? Depois eu passo o segundo, ela avalia e assim ela vai avaliando até o último elemento, até que ela vai executar essa função por completo com todos os parâmetros e vai me devolver o resultado que aquela função tem que retornar. Como é que o curry se manifesta em Swift? Como é que ele é escrito? Nada mais do que tu colocando parênteses em volta dos parâmetros, certo? Isso que o currying, é assim que se escreve o currying, certo? Um exemplo aqui, eu fiz um multiplicador que vai receber dois inteiros e vai devolver uma string, certo? Então, quando eu fizer let result igual a um multiplier e passar somente um parâmetro, o que vai acontecer? Em todos os lugares que tiver o a, ali naquele return, naquela string ali, ele vai colocar o número 5. Quando tiver barra e abre e fecha parênteses assim dentro de uma string, isso é um interpolador de string, ou seja, tudo que tiver ali dentro ele vai tentar transformar numa string e vai tentar concatenar tudo. Mas o mais legal é que ali depois do sinal do igual, onde tem barra, abre parênteses A vezes B, ele vai fazer A vezes alguma coisa que ele não sabe ainda. Ele vai guardar isso, certo? E depois ali, quando eu fizer a result e passar o parâmetro 6, ele vai me devolver a string, ou seja, ele vai computar, certo? Esse é um jeito mais simples de escrever curry em Swift, mas tu pode fazer ele com funções alinhadas, certo? Então, tipo, eu posso declarar um multiplicador que vai receber somente um parâmetro, nesse caso o a, está sendo bem explícito, e o retorno, quando tiver uma flecha e ela bater no abre parênteses, significa que eu estou devolvendo uma função, certo? E eu vou devolver uma função que recebe um int e devolve uma string. Então, a função de baixo, o multiplying, ela vai ter a mesma assinatura do retorno da de entrada, certo? Então, ela vai receber um int e vai devolver uma string, e é a mesma string do outro exemplo. Então, quando eu fizer result ali, eu vou dar um multiplier e vou passar o 7, e depois eu vou passar o 6, e ele vai me devolver a string 7 vezes 6 igual a 42, certo? Aqui eu tenho um quadro comparativo entre os dois modos de declarar. Eu acho mais interessante o da direita,
Apesar de que o da esquerda ser mais simples, por debaixo dos panos ele acaba fazendo uma coisa semelhante ao da direita. Todos os métodos em Swift, no fim, indiretamente usam curly por debaixo dos panos, certo? Mas daí fica a gosto do freguês de qual deseja usar ou não, certo? Certo, pessoal, então vamos falar como implementar o singleton em Swift, certo? Aqui eu estou abrindo meu playground de novo e vou começar a implementar o meu singleton, certo? A primeira coisa que a gente tem que fazer é declarar uma classe, que vai ser o nosso singleton, certo? E aqui agora a gente vai ter que parar um pouco, certo? Para deixar algumas coisas mais claras. No primeiro momento, Swift tem dois tipos de variáveis, certo? Uma variável do tipo store e uma variável do tipo computed, né? Uma variável do tipo store, vocês já estão acostumados a ver, foi o que eu usei até o momento. São aquelas variáveis que tu simplesmente declara no topo da classe, certo? E toda vez que minha classe singleton, nesse caso, for instanciada, number vai ser igual a 5, certo? A variável do tipo computed, ela simplesmente vai ser calculada, ela não guarda um valor, né? Ela é computada dinamicamente, certo? Então ela sempre retorna um valor que é computado dinamicamente. Então, eu quero usar essa variável do tipo computed como se fosse um método de classe. Mesma coisa que eu declarar um método em Java ou em C# e colocar static na frente, eu não preciso instanciar minha classe para chamar esse método, certo? E como é que a gente faz isso? Em Swift nós vamos ter que usar a keyword class de novo, antes de declarar nossa variável, certo? E para ser uma variável do tipo computed, eu vou dizer que ela vai retornar um singleton e eu vou abrir e fechar as minhas chaves de novo, certo? Mas eu preciso ter um ponto de memória apontando para o meu singleton, certo? Eu preciso guardar uma referência. E o único jeito de usar a palavra static em Swift só pode ser dentro de enum ou struct. Então a gente vai ser obrigado a declarar uma struct nesse ponto aqui. Então eu vou declarar uma struct chamada de static mesmo. E dentro eu vou declarar minha variável estática, que vai ser a minha instância que vai devolver para mim um singleton, certo? E eu vou deixar ele como option nesse primeiro momento. Então, a única coisa que eu preciso fazer agora é ver se a minha instância do meu singleton já foi instanciada. Se não foi, eu vou ter que instanciar. Então eu pergunto se ela é igual a new. Se for igual a new, eu vou instanciar o meu singleton, certo? E depois o que eu tenho que fazer é retornar ele. Certo? Tipo, como eu declarei option lá, eu tenho que colocar esse ponto aqui que é para desempacotar o meu dado. Então, isso já deixa o nosso singleton praticamente pronto. Então, vamos tentar instanciar ele. Como eu disse, eu vou usar a minha variável do tipo computed como se fosse um método de classe, certo? Para ver se ela vai me devolver um singleton. Me devolver o singleton, meu singleton está com o número 5 aqui. E vou declarar outra variável agora, S2, certo? De novo. E eu vou pegar agora minha S1 e vou mexer no meu number e eu vou somar ele. Eu somei o meu number aqui na minha S1, numa variável, meu singleton S1, aqui minha variável S1, e eu somei ele e já refletiu direto no meu S2, certo? Então eu estou apontando para os meus dois pontos de memória. Todavia, esse código ele não está correto, porque ele não é thread safe, certo? Para esse código se tornar thread safe, eu vou ter que adicionar uma diretiva aqui. Opa, dispatch once, certo? E com a diretiva dispatch once eu vou deixar esse meu código thread safe. Travou aqui um pouco, beleza. Deixa eu ver. Oh, dificuldade. Static.once, certo? Bom, agora o nosso código continua a mesma coisa. Eu tirei o if e adicionei a diretiva dispatch once, certo? O que essa diretiva faz? Essa diretiva vai deixar
o meu código thread safe. E o que significa deixar o nosso código thread safe? Vamos voltar lá no slide lá que eu vou tentar argumentar sobre isso, certo? Então, aqui a gente vai ter um singleton, como no, deixa eu voltar um aqui, certo? Como em Objective-C, certo? Como a gente declarou ali em Swift antes, certo? Eu tenho o meu singleton que é um static, eu verifico com um if e logo em seguida eu retorno ele, certo? Mas vamos dizer que a gente começou a rodar o nosso aparelho, o nosso aplicativo e ele bateu direto nesse nosso if aí e o sistema operacional escalonou. Ele disse ao processo, tu vai parar aí, o nosso processo verde. Ele foi lá, fez if singleton igual a new e quando ele ia entrar dentro do if ele parou e ele deu prioridade para um outro processo, o processo amarelo. O processo amarelo ele chamou o mesmo método singleton instance e ele não teve problema nenhum em acabar de executar o corpo do método e retornar, certo? E o que vai acontecer? Uma hora o sistema operacional vai escalonar de novo e ele vai dizer assim, ó, o processo verde continua onde tu parou, certo? E o processo verde vai continuar e também vai retornar. Então, o nosso singleton, ele começou a não ser mais um design pattern, ele começou a ser um anti-pattern, certo? Porque agora eu não tenho mais um único ponto apontando para um único local na memória. Eu tenho duas variáveis apontando para pontos distintos da memória. E isso acabou quebrando nosso design patterns, e isso que é um código que não é thread safe. Ou seja, eu tenho uma zona crítica dentro desse if, certo? Então, para consertar isso, a gente usa a diretiva dispatch once, certo? Então, como eu disse, não é thread safe. E para consertar esse código, assim como em Swift, em Objective-C nós também podemos colocar o dispatch once. E isso vai deixar o nosso código mais seguro, mas eu já cansei de ver singletons implementados da maneira como estava anteriormente. Então, para deixar o nosso singleton redondinho, tanto em Swift quanto em Objective-C, é bom declarar desse jeito, certo? E por mais que tu diga que a probabilidade de acontecer seja baixa, de dois métodos executarem praticamente ao mesmo tempo, o aplicativo de vocês é baixado em milhões de celulares, certo? Então, tipo, uma probabilidade, por menor que seja, quando tende ao infinito, é certo que ela vai ocorrer. Então, vamos deixar certo o nosso código, nosso singleton. E era isso que eu tinha para mostrar para vocês aqui nessa introdução que eu fiz sobre Swift, o lado funcional, e falando um pouco de design patterns, inclusive singleton. Aqui está meu contato e meu GitHub, meu e-mail e meu LinkedIn. Eu vou deixar esses códigos que eu fiz lá no repositório. Quem quiser baixar e dar uma estudada, certo? E qualquer dúvida pode falar comigo, seja por e-mail, seja pelo LinkedIn, certo? Valeu, obrigado, até.